Obrigada pela presença. Somos poucos, mas daqui a pouco o pessoal vai chegando. E, como eu sempre digo, isso aqui é quase uma conversa entre nós que vocês vão estar ouvindo, o que eu acho muito interessante. Agradecer demais, né, ao Afonso Borges, que promove esses encontros, que promove não só os encontros entre nós aqui, que nos reunimos aqui nos palcos para falar, mas esses encontros com vocês, né? Porque são tantas histórias extraordinárias que surgem, né? Desde a mesa do café da manhã até a mesa do almoço, ou mesmo aqui entre nós, né? Então, agradecer demais ao Afonso por criar esse espaço para conversarmos, né? Me apresentando rapidamente, para quem não me conhece, meu nome é Simone Paulino. Eu sou jornalista, escritora, editora, tenho uma editora que é a Editora Nós. Tenho aqui, entre os convidados da Fliparacatu, a Luísa Romão, que esteve aqui ontem com vocês, a Calila das Mercês, que também já esteve, que volta numa mesa com Conceição Evaristo e Eliana Alves Cruz. E hoje eu tenho aqui a alegria de ter do meu lado o Ricardo Ramos, que eu admiro muitíssimo, e o Cacai, que é uma figura extraordinária, que entrou nas nossas vidas justamente por causa esse poder que tem o Afonso Borges de juntar as pessoas que têm alguma afinidade, muitas vezes literária, né? Então, o nosso papel hoje aqui é falar um pouco para vocês sobre esse tema macro, que é livro é poder, né? E eu penso que a gente pode combinar essa conversa assim, Cacai, de cada um de vocês, né, falarem um pouco como se deu o empoderamento de vocês, né, como profissionais, como escritores que são e como seres humanos, né, pegando um pouco do que estava na mesa anterior, né, a partir dessa coisa do livro, né, em que medida esse livro ajudou a estruturar as pessoas que vocês são. Eu dou a palavra para vocês e depois eu falo um pouquinho de mim, né, de como o livro entrou na minha vida e como foi transformando, né, a minha existência. Acho que podemos começar com o Ricardo, se você não se importar. Boa tarde, pessoal. É muito bom estar aqui nessa igreja, nesse calorzinho gostoso, né? Falar um pouco, acho que falar de mim sem falar de livro é quase que impossível, né? Eu acho que na minha casa, a casa da minha infância, para onde eu olhava, eu via livro. E eu fui treinado desde muito menino para gostar de ler, né? E quando eu falo isso, eu digo que havia na minha casa. Meu avô era escritor, meu pai era escritor. Eu sou a terceira geração de escritores dentro de casa. E meu pai, ele fazia questão de mediar as nossas leituras. E eu acho que ele primeiro fez uma mediação bacana, trazendo para a gente ler coisas que despertaram na gente um interesse pela leitura, mas com uma estratégia também que foi muito positiva. Na minha casa, na casa da minha infância, a gente tinha hora para dormir. E, diferentemente do que é hoje, era 8 horas da noite, desliga a televisão, a gente já estava de pijama, vamos dormir que já está tarde. Mas tinha uma condição: se a gente quisesse ir para a cama e quisesse ler 1 hora na cama, podia ficar acordado até as 9. Então a gente, lógico, obviamente, a gente preferia ficar lendo. Quando dava 9 horas, ou meu pai ou minha mãe entravam no quarto, davam boa noite, apagam o abajur, iam embora. E como ler não faz barulho, quando eles saíam do quarto, a gente acendia o abajur, pegava o livro e continuava lendo. Aconteceu muitas vezes deles entrarem no quarto de manhã para chamarem a gente para ir para a escola e a gente ter passado a noite inteira lendo. Então, rapidamente a leitura se transformou numa paixão. E hoje, né, eu no começo, até por medo dessa família de escritores, eu tentei fugir um pouco disso, né?
Fui fazer matemática, me formei em matemática, e depois acabei estudando literatura, fiz mestrado e doutorado na área de letras, mas no começo eu tinha um pouquinho de medo, mas sempre lendo muito. E hoje, sempre que vejo uma pessoa que nesse Brasil, 50% quase de direita que a gente encontra hoje, eu vejo uma pessoa chucra, uma pessoa tosca, uma pessoa que não tem nada a ver comigo, a primeira coisa que eu penso é: essa pessoa certamente não lê. Com a sensibilidade que essa pessoa demonstra, ela nunca leu um livro na vida, nunca teve em mãos um livro. Então eu acho que o livro tem esse poder, né? O poder de transformar a gente em pessoas decentes, em pessoas sensíveis. Pelo menos é como eu vejo o livro e a literatura, e como eu fui treinado para ver. Eu vou falar por ele, porque eu sei muito bem que é muito difícil sempre a gente falar de si próprio, né? Mas esse sobrenome, Ramos, né? Ele é neto de Graciliano Ramos e filho de Ricardo Ramos, que foi um grande editor também, escritor e editor também, né? Que editou João Antônio, né? Então, quer dizer, tem essa genealogia, né, da qual você vem, né? E que também é difícil, né, Ricardo? Não, é horrível. Não à toa você foi fazer matemática. Pior, eu ainda escapei, que como eu nasci no mesmo dia do meu pai, resolveram que eu ia me chamar Ricardo igual a ele, porque eu era para me chamar Graciliano. Já imaginou se, além de tudo, eu ainda me chamasse Graciliano? Aí eu não ia escrever de jeito nenhum. Muito bem. Você, Cacai, a gente sabe que você é um poeta, né? Que nas tardes de pôr do sol recita poesia, que ama Fernando Pessoa e que se alimenta disso e que contrapõe essa poesia ao direito, né? Que é a tua área aí, criminalista, né? Exatamente. Como é que é conviver com a poesia e com o direito? Bem, primeiro, boa tarde a todos, é uma alegria estar aqui. Recentemente eu fui a Óbidos e também debatemos numa igreja, só que lá dessacralizada, e uma igreja que virou uma livraria. Então, para mim, Ricardo, é quase impossível estar aqui, saindo com essa sacolinha nos braços, vendo o Afonso andar aqui, sem me lembrar do Zepinho, que é o nosso grande amigo. Diz a lenda, eu li no Público, o Zepinho era um amante dos livros, como eu nunca vi ninguém como ele. Dizem que ele abriu 1000 livrarias ao longo da vida. Então eu quero fazer uma homenagem a ele aqui. Ele abriu, inclusive, a livraria que eu mais gosto no mundo, que é Leia Devagar, que é uma coisa incrível. Ele abriu em Óbidos, uma cidade que à época tinha 59 habitantes. Ele abriu 13 livrarias. E ganhou, inclusive, o título de cidade literária. Então, o Zepinho certamente está conosco aqui hoje. Para mim, foi mais fácil sob um aspecto, Ricardo, porque meu pai era semi-analfabeto, minha mãe era professora primária do interior, a família inteira roceira, e praticamente os meus tios, especialmente meus primos, não tinham costume de leitura. Mas a minha cidade tem uns encantos, assim, o pessoal gostava muito de livraria, tinha... de livro, porque livraria quase não existe lá. Hoje eu acho até que não existe. Patos de Minas é uma cidade que tem essa tristeza. Mas eu tinha um tio, Simone, Leão de Formosa, que ele tinha uma coisa que me impressionava. Numa época em que as pessoas andavam armadas, quando eu tinha 12, 13 anos, ele andava com um livro enfiado na calça. Essa é a imagem que eu tenho dele. Onde ele ia, ele andava com um livro enfiado na calça. E ele era a própria capacidade maior que eu tenho de criatividade, recitava poesia nos bares. Por isso todo mundo dizia que a poesia era uma arte menor, mas eu me apaixonei muito primeiramente pela poesia. A poesia sempre foi o meu refúgio, minha companheira de todas as horas. E ele tinha uma coisa muito interessante, que a família inteira de fazendeiro, de roceiro, e ele tinha uma vontade enorme de ser lido. Ele falava: Cacá, você fala que eu sou bom, mas eu quero alguém que seja um crítico. Ele nunca tinha publicado um livro. E nós conseguimos fazer chegar, através do Ziraldo, algumas coisas que ele escreveu nas mãos do Afonso Romano de Santana.
E eu estava no Rio de Janeiro, lendo a coluna B do Jornal do Brasil, quando vi uma pergunta que fizeram para ele: qual o melhor poeta hoje no Brasil? Ele disse: é impossível falar qual o melhor poeta. Mas tem um poeta em Minas que eu não sei como esse homem escreve o que ele escreve longe do mar. E citou meu tio. E eu liguei para ele na hora. E ele teve um AVC quando soube da notícia. Felizmente não grave, mas é a força que existe, fantástica, né? E a partir daí nós publicamos o livro dele, ele conseguiu ser lido, conseguiu ter crítica. Ele tem uma poesia que até não é longe de ser uma grande poesia dele, mas que eu acho que resume muito essa ânsia da leitura. Que ele falava, uma poesia chamada Vigília, que fala: quando a noite perfila-me instante, para que eu durma até bem de manhã, depois de Leopardi eu leio Dante, depois de Dante eu leio Marcan. Après Omar lancei o Bon Servant, après Servant je passe à Maupassant, depois de Maupassant eu sigo adiante nos contos de Machado ou Laubataran. Agora olho o relógio e não estanco. Leio Camilo de Castelo Branco, Flor Bela espanca que sofreu demais. Amanheci nos livros, que maçada. Não li Claudel na prosa iluminada, não li Camões nos versos imortais. Quer dizer, a poesia, o homem que vive efetivamente para a leitura e tal. Então meu primeiro contato com a poesia, com a leitura, com o livro, foi com a poesia. E até a Simone lembrou uma coisa que agora que eu tenho muito carinho. Durante a pandemia, ficamos só nós em casa, aquela angústia terrível, o país sendo dirigido por um fascista completamente fora do eixo, as pessoas morrendo. Você chegava à noite, ligava a televisão, 3.000 mortos naquele dia. Então eu comecei a recitar poesias e fazer uma filmagem de poesias ao cair da tarde. No início eu mandava para 12, 15 amigos, e aquilo foi crescendo, os amigos foram crescendo. Hoje eu mando para mais de 800 pessoas. Esse livro que eu escrevi aqui, o Boaventura fala que, prefaciou Boaventura Souza Santos, ele fala que talvez não conheça alguém que tenha recitado poesia durante 3 anos ininterruptamente, praticamente todos os dias. Poesia é um pouco isso. É aquilo que sustenta a gente, especialmente quando a gente vive num mundo tão desigual. Quer dizer, a gente fala em democracia, eu sou um homem, não faço política partidária, mas faço política institucional o tempo inteiro. Para nós, sentados aqui, com tanta gente legal, com conversa boa, acabamos de ter uma bela palestra aqui no meu querido Tom, é fácil, mas quando a gente lembra que tem 33 milhões de pessoas passando fome, essa é uma democracia de papel, não é uma democracia de verdade. Mas eu acho que para tudo isso a gente tem que ter esse refúgio na poesia e no livro, e é o que nos traz a estar juntos aqui, é muito bom. E você, Simone? Então, ficou fácil para mim agora, porque a gente fez uma gradação, né? Que você falou dessa tua... Eu falei, né? Da tua genealogia, né? E o Cacai falou desse tio. E no meu caso, mais ainda, né? Porque eu realmente não tinha livro em casa, né? Nenhum tipo de livro. Eu costumo brincar que, o Cacai já me ouviu falar isso, que não tinha nem a Bíblia. Porque existe uma pesquisa que se faz no Brasil, que é o Retratos da Leitura, que vocês devem conhecer, e que os resultados sempre ficam ali de que o brasileiro lê em torno de 2,5 a 3 livros por ano, só que nisso está incluída a Bíblia, porque eles sempre citam a Bíblia nesse Retratos da Leitura, né? Você me corrige, Ricardo, porque você tem muito dado institucional, né? Mas, em geral, é isso, né? É essa média. Só que na minha casa não tinha nem a Bíblia. E por uma razão muito simples, porque a minha mãe ela não era semi-analfabeta, ela era analfabeta. Ela não tinha a capacidade nem mesmo de escrever o próprio nome. E isso é uma coisa que, ao longo da vida, naturalmente, me acompanhou. E é muito extraordinário até para mim mesma, e eu sempre me espanto até hoje, né, com isso, de como que eu consegui chegar a ser jornalista, escritora, crítica literária, editora, e agora uma coisa que eu estou fazendo que é bem diferente, depois eu posso contar, que é ser biblioterapeuta. Como é que eu consegui fazer esse caminho, né? Tendo vivido numa casa onde não tinha livro e não tinha nada, né? E eu nunca consigo falar sobre isso sem lembrar um texto fundamental do professor Antônio Cândido, que se chama O Direito à Literatura, em que ele é convidado a fazer uma palestra na ONU sobre direitos humanos,
E ele escolhe escrever esse texto sobre o direito à literatura. Porque o professor Antônio Cândido entende que tudo aquilo, na falta do que te impede de se constituir plenamente como sujeito, é um direito humano. E ele inclui nisso as artes, como um todo, e a literatura em particular, né? Quando na universidade, fazendo mestrado em literatura e psicanálise, que é uma área para a qual eu fui, eu li esse texto do professor Antônio Cândido, foi só então que eu percebi que eu tinha sido lesada num direito. Quando eu era criança, e em vez de poder ler, ficar com a luz acesa até a noite para ler, eu tinha que trabalhar. Né? Tinha que fazer trabalho infantil, né? O que hoje a gente chama de trabalho infantil, que eu não sabia que era trabalho infantil. Então, eu fui lesada pelo Estado, assim como a minha mãe também foi. Embora a gente saiba que, naquela época, trabalhador rural não era alfabetizado mesmo. Era uma coisa natural. Né? Minha mãe nasceu em 1936, e ainda mais, e aí vamos acrescentar outra camada, né? Uma mulher. Para que uma mulher vai querer se alfabetizar? A minha mãe dizia isso, que meu avô falava, não tem que aprender a escrever não, porque depois vai ficar querendo escrever carta para namorado, que era o tema da mesa aqui da manhã, né? Então, assim, nesse cenário desolador, né, no qual eu nasci e cresci, passei a primeira infância e parte da adolescência, onde é que foi que eu tive o pulo do gato? Na escola pública. Né? Na figura do professor de escola pública, talvez tenha alguns aqui, né? Que me deram, pela primeira vez, o primeiro livro, que foi Marcelo Marmelo Martelo, da Ruth Rocha, com quem eu tive a honra de estar na Feira do Livro de Frankfurt, 30 anos depois, quando o Brasil era o país homenageado, e contei essa história, e queria fazer uma pergunta para ela, e a certa altura ela falou, não, eu é que quero saber agora como é que você conseguiu fazer esse negócio. Então, assim, é claro que eu considero que a minha história é uma história um pouco fora da curva. Eu mesma digo que ela é inverossímil até para mim, porque às vezes as pessoas me conhecem e não têm ideia, né, desse histórico, mas essa é a realidade de alguns milhões de brasileiros, como esses, os 33 milhões que o Cacai falou, e que não têm o direito nem a comer, né? Que ainda existe essa obscenidade no nosso país, né? De um país tão rico, em que tantas pessoas, e crianças, sobretudo, continuam sem poder nem comer, que dirá consumir poesia, né? Então, eu acho que quando a gente fala do tema dessa mesa, né, que é o poder do livro, o poder é extraordinário em todas as esferas da vida. Mas sabe-se disso. E, por isso, ele sofre algum tipo de interdição. Né? Essa educação que, às vezes, deixa tanto a desejar, embora eu não faça parte do time daqueles que só falam mal da educação, porque eu vejo coisas extraordinárias sendo feitas. Depois posso contar algumas delas para vocês. Então, não faço parte desse coro que só fala mal da educação brasileira, porque não é verdade, tem muita coisa boa também, mas que podia ser muito melhor. Né? Então, assim, para mim, esse poder transformador do livro, ele é uma concretude, ele é uma verdade absoluta. Né? Eu sou uma prova viva disso. Né? Eu concordo. E eu acho um pouco mais assim, né? Se os livros não tivessem o poder que os livros têm, um fascista como o governador de São Paulo, Tarcísio, não se recusaria a receber os livros do PNLD. Porque o PNLD, eu conheço algumas pessoas que são críticas do PNLD, mas eu acho que o PNLD tem no seu bojo muita gente por trás que leu, que preparou os livros, que criou um sistema de educação que está naquele livro,
adendo que tem no final do livro, do professor, para ajudar o professor a usar o livro dentro da classe. E, claro, coloca ideias, né, dentro daqueles livros. Então, esse pessoal tem medo disso, né? Tem medo de que os leitores leiam, entendam o que é o mundo, e ao entender o que é o mundo, entendam o que eles são, né? Esse é o grande pavor deles, né? E esse é o grande poder do livro, o poder de fazer com que aquelas pessoas que leem compreendam onde elas vivem, quem elas são, compreendam o mundo no qual elas estão inseridas, né? Eu acho que é um pouco por aí. Bem, talvez por isso mesmo a Simone fez uma proposta fantástica que a gente tem que levar ao governo, quando estávamos em Portugal no debate, dizendo da necessidade de colocar um livro na cesta básica. Eu acho que essa é uma proposta que esse governo deveria encampar, é muito interessante. E você fala uma coisa para mim, Ricardo, super importante, eu tenho debatido isso, tenho escrito sobre isso. O que o fascismo está fazendo no Brasil, conseguiu durante 4 anos dominar o país, ele usa como projeto de dominação exatamente essa estrutura de levar à ignorância. Eu escrevi um artigo que saiu hoje no Poder 360, que chama Soberba Ignorância, ou Ignorância Orgulhosa, uma coisa assim. A gente não sabia que existia um Brasil tão profundamente racista, fascista, misógino. 50% a gente não tinha ideia, né? Começou a haver essa divisão porque o fascismo ele destila o ódio e a violência e começa a soltar coisas que a gente não imaginava. E esse projeto de poder, e é interessante o que você fala do Tarcísio, ele passa por uma destruição de todas as conquistas humanistas. Quer dizer, assim que Bolsonaro assumiu, o que aconteceu com o Brasil? Se Bolsonaro ganha mais 4 anos, eu acho que nós não conseguiríamos resgatar o país. Porque ele atacou, como projeto de poder, não é por acaso, isso é uma estratégia de poder. A estratégia de poder é acabar com a cultura, não investir nas artes, acabar com a educação. O ministro da Saúde, na época da pandemia, um general, não sabia o que era SUS. SUS é o instrumento maior que o Brasil conseguiu nos últimos anos, admirado no mundo inteiro. Ele não sabia o que era SUS. Então, há uma deliberada estratégia de ocupação e de manutenção do poder, ao fazer que um presidente, que um governador de Minas Gerais não saiba quem é Adélia Prado. É um homem que tem o sonho de ser presidente da República. E que não sabe falar. Absolutamente, ele ouva bem, ele chorou, eu ouvo. Agora, é muito mais grave, e talvez, assim, essa ignorância programada, porque você veja bem, quando você vê essa semana passada o Bolsonaro dando uma entrevista, comendo um pão com a boca aberta e caindo farelo e tomando um pingado, tudo aquilo é estrategicamente preparado para passar uma leitura para um grupo específico, que é o grupo que acha que o livro é desnecessário. Por isso é que o Tarcísio, que é um fascista um pouquinho mais qualificado, ele chegou a fazer o absurdo de propor não receber 10 milhões de livros. Mas isso não é por soberbo ou por ignorância. Por soberba e ignorância são aqueles que seguem ele e que não leem e que acham. Aquilo é uma estratégia. Nós temos que ter muito cuidado nos próximos anos. Eu conversei recentemente com um dos líderes desse partido que diz que o plano deles é fazer o Tarcísio candidato a presidente e o Zema candidato a vice. Quer dizer, uma das estratégias que eles certamente vão ter é inocular mais e mais, não só o vírus da violência e do ódio, mas o da ignorância como projeto de vida. É uma coisa extremamente triste, porque quanto mais ignorante for as pessoas, mais possibilidade de você passar a não política. Qual foi o grande retrocesso que nós tivemos nos últimos anos? Tem um livro chamado O Engenheiro do Caos, que fala exatamente como é que esses grupos fascistas se apoderaram de vários países. Trump, ao mesmo tempo, Itália. Nós temos agora na Itália um Bolsonaro piorado, eu não imaginei que seria possível. Um homem que propõe venda de órgãos. E na base de tudo isso está esse projeto de fazer com que o povo não tenha acesso à cultura, não tenha acesso à arte,
não tem acesso ao livro. O livro é definitivamente aquilo que mais pode mudar a pessoa, tirando, evidentemente, o afeto pessoal e o carinho, o amor, que independe de qualquer coisa. Mas por que o livro, às vezes, é mais forte? Porque na solidão, por exemplo, dos 580 dias do Lula na cadeia, ele teve a possibilidade de ler muito. E aí ninguém prende. Quer dizer, dentro da cadeia, o Mia tem uma sequência linda do verso do prisioneiro, que vai até o número 8, vocês devem conhecer, se não conhecer eu recomendo que leiam. E aqui fala sobre isso, quer dizer, o homem quando está preso, se ele tiver acesso à literatura, ele não estará completamente preso. Existe uma possibilidade de salvá-lo. E isso é uma coisa que eu bato muito, quer dizer, eu tenho o maior orgulho que tenho 2 filhos mais velhos, que abriram a editora agora, são escritores e tal, e além disso, esse amor pelo livro faz com que abram uma editora, que eu acho que no Brasil abrir uma editora, Simone sabe muito bem disso, tem que ter muito amor pelo livro. Eu acho que o livro, sob o aspecto de levar a cultura de forma geral, da literatura, é a salvação que nós teremos para enfrentar o fascismo que está disseminado e sempre no cio, como dizia Brecht. Não, sem dúvida. E eu sempre penso também, a gente estava agora há pouco, né, alguns de vocês viram o Jefferson Tenório que estava aqui, ele não está aqui mais, mas eu tenho certeza absoluta, teve aqui ontem a Calila das Mercês, que é uma poeta também, mas uma prosadora, e que são escritores, que é uma geração que eu venho batendo nessa tecla. Há uma geração de escritores que nós estamos lendo hoje, como Itamar, que está aí também, que já chegou, que é uma geração que é fruto dos 20 anos do governo Lula de incentivo e de apoio à Universidade Federal Pública de qualidade. A coisa do sistema de cotas, esse tema que a gente está tratando tanto aqui, o sistema de cotas permitiu que pessoas como Itamar, como Djamila Ribeiro, como Jefferson Tenório, como Calila das Mercês, frequentassem faculdades de qualidade e que se tornassem grandes leitores, consumidores de livros, e que se dessem conta disso que o Ricardo falou, né? Porque a hora que você começa a ler, que você entende o sistema, e você tem armas para se defender. Né? E uma das armas para se defender é exatamente a literatura. Né? Então, o que a Djamila tem feito? Djamila corre o mundo falando do racismo estrutural, da questão dos feminicídios, etc. E é considerada hoje uma intelectual de altíssimo nível. E Djamila é resultado desse programa. Jefferson, Itamar, Calila. Calila é uma das primeiras cotistas da Universidade, da UNB, de Brasília. Eu vou publicar agora um livro de uma outra garota que, inclusive, esteve lá com o Lula recentemente, a Andressa Marques, que escreveu um livro sobre a construção de Brasília do ponto de vista dos trabalhadores que construíram Brasília. Ela ganhou um concurso literário lá em São Paulo, vou publicar esse livro dela, que se chama Integração de Posse, e que é também uma cotista da UNB. Né? Quer dizer, são pessoas que, depois de muito tempo, passaram a ter acesso à universidade, à educação de qualidade, ao livro, à literatura, e que puderam, então, expressar a sua subjetividade, expressar os seus interesses, né? E que a gente agora está lendo e se deleitando. O Itamar é um fenômeno, 800 mil exemplares de livros vendidos em mais de 20 línguas. Como que livro não é poder? É poder. Tanto é poder que há todo um sistema também aí capitalista, comercial, etc., para manter a produção desses livros também nas mãos de 2 ou 3 grupos, né? Que é uma forma também. Só que em reação a isso, porque sempre há uma reação, sempre há uma resistência, o Brasil é hoje um país que tem inúmeras editoras independentes, como a do teu filho, que estão ali fazendo o trabalhinho de formiguinha e produzindo uma outra literatura não hegemônica, mas que está ajudando a mudar o mundo. Né? Acho isso poderoso. Eu acho que isso, muito importante o que você está falando, Simone, eu acho que essas pessoas, todas que você citou, elas ganharam principalmente as palavras. O que elas encontraram, graças a esse sistema de cotas, a possibilidade
de estudar nessas universidades, onde antes só a elite estudava, foi encontrar as palavras. E palavras são coisas muito poderosas. Eu me lembro, recentemente eu estive numa apresentação do Juliano Peçanha. E o novo autor. Que legal. Então o Juliano entrou, aquele jeitão do Juliano, ele entrou, sentou na cadeira, ele estava no palco sozinho, entrou, sentou na cadeira no palco e ficou quieto, não abriu a boca. E o teatro cheio foi ficando, foi dando aquele mal-estar, né? As pessoas, né? Eu estava comentando isso com o Evandro Arafonte Ferreira outro dia. O Evandro falou, eu quase fui lá, falei, Julianinho, está acontecendo alguma coisa? E o Juliano quieto, e aquela agitação, o Juliano não falava. De repente ele levantou assim, olhou para todo mundo e falou, gente, eu estou esperando as palavras. Enquanto elas não chegarem, eu não posso fazer nada. Só um minutinho, que logo elas chegam e aí eu começo. Né? Então, eu acho isso maravilhoso. Eu acho que essas pessoas todas, as palavras chegaram para elas graças a esse sistema maravilhoso de cotas. Eu acho que algumas políticas dos últimos tempos mudou o Brasil. Essas políticas conseguiram mudar parte do Brasil. Eu sou advogado criminal, na verdade, a minha profissão, a minha vida toda é advogar. E, embora nesse momento em que nós tivemos que enfrentar um fascismo enraizado aí no Executivo, e nós tínhamos um legislativo completamente cooptado de costa para o Brasil, o Poder Judiciário foi que manteve a institucionalidade com uma coragem extraordinária. Já está na hora de voltar a ter o equilíbrio entre os poderes, mas realmente no momento foi assim. Mas é bom notar uma coisa que eu gosto de falar sempre, você abre o livro do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é o maior do Brasil, o mais poderoso, são 300 e tantos homens brancos de famílias abastadas. Não existe praticamente, acho que tem um negro e não existe mulher praticamente. Então o Brasil tem muito o que caminhar. Há uma necessidade da gente ter, primeiro, o sistema de cota é fenomenal, o investimento em universidade que o Lula fez é algo absolutamente fantástico, mas nós vamos ter que voltar a discutir a questão exatamente agora do apoio maciço novamente à cultura, à arte. Eventos como esse que o Afonso faz são extraordinários. Ele faz aqui, ele faz em Araxá, ele faz em Óbidos, porque é onde você tem a possibilidade de, num calor de 17 graus, a essa hora, você está discutindo literatura. E a paixão pelo livro, ela faz com que você se transforme. Eu me lembro que quando eu fiz 50 anos, o Brasil estava na época mais ou menos boa, fiz uma festa grande, contratei o pessoal do Museu da Língua Portuguesa, e você chegava numa tenda enorme, num campinho que eu tenho em casa, chegava, soprava assim, aparecia uma poesia na parede, se apertava um botão, aparecia outra poesia. E eu me dei de presente aos 50 anos, eu contratei uma professora de literatura em Minas Gerais, eu sou mineiro, pedi para fazer uma visita a todos os sebos de Belo Horizonte. Ela achou 650 livros de poesia. E eu me dei de presente 500 livros de poesia. Foi o presente que eu me dei aos 50 anos. Agora aos 60 eu não quis comprar 600, não. Mas eu acho que o livro como companheiro, e especialmente, seja qual for, na verdade, cada um tem um estilo, né? Eu muitas vezes vejo colegas meus que eu respeito muito, que são grandes escritores e tal, e que ainda torcem um pouco o nariz para a poesia. Né? Porque eu acho um cara como o Mia Couto, que é um dos homenageados aqui, fantástico, ele escreve tudo bem, inclusive a poesia dele, que é brilhante. Mas eu acho que o principal é a gente chegar, agora que estamos começando um governo novo, estamos começando a pegar fôlego, que não é fácil, você sair de 4 anos de obscurantismo, e nós sabíamos que naquele momento ali a luta era contra a barbárie e a civilização que significa a possibilidade de um Estado democrático de direito, e só existe democracia se você der esse acesso aos estudantes. Por isso é que é grave o que Tarcísio fez lá. Existem estudos, você sabe melhor do que eu, especialmente talvez a Simone, que tem uma editora, que demonstram que o contato com o livro faz com que a apreensão seja muito maior do que a leitura que você tem na internet.
Mas o Tarcísio quer mais. Tem que ser investigado, porque ali, na verdade, ele está vendendo aquele sistema dele para um secretário que é um dos sócios do maior grupo de tecnologia do Brasil. Mas, tirando isso, o estrago que se faz na sociedade, porque a grande maioria ainda das pessoas que moram na periferia, dos invisíveis sociais, não tem acesso à internet. É uma internet, por isso é que eu sou favorável ao sistema de cota, um dos motivos que eu sou favorável ao sistema de cota, porque meu filho mora numa casa com espaço, um quarto para estudar, com biblioteca para ler, biblioteca minha, biblioteca da mãe dele, que é maior que a minha, com uma internet que quando cai 5 segundos, caiu a internet. Ele vai competir com tempo para ficar sozinho, para pensar, para estudar. A solidão é uma coisa importantíssima para você poder chegar a algum lugar. Sem solidão, você acaba ficando perdido, confuso. Ele vai competir com a pessoa que mora na periferia, que mora 10 pessoas num quarto único, que a internet não pega, e ainda assim eles não querem dar a possibilidade da pessoa ter o acesso. É um programa fantástico, pode ter um erro aqui ou ali, mas tudo sempre terá. Eu acho que esse programa do Tarcísio, que ele está voltando atrás agora, porque teve uma decisão judicial, esse programa do Tarcísio, nós temos que pensar sobre esse aspecto, viu, Hermes? Que bom que você está aqui. Nós temos que pensar sobre esse aspecto. Na verdade, aquilo é um projeto de poder. Impedir que as pessoas tenham acesso à leitura é um projeto, é o projeto da massificação, é o projeto do empoderamento da ignorância, o empoderamento da violência. Porque se você tem acesso à leitura, você não permite que a violência seja o seu modus operandi. Se você tem acesso à leitura, você vai ver que existem países em que as pessoas têm a facilidade de ler. Um dos museus mais interessantes que eu já vi em Berlim, você chega numa praça onde queimavam livros, você chega na praça, tem um vidro no chão, e você chega e vê o vidro e tem uma biblioteca vazia, para fazer menção àquela época que queimavam livros nas ruas. Então, se nós estamos abominando a queima de livros, se nós estamos abominando um Tarcísio que não quer fazer que o livro chegue às pessoas, porque sabe que a periferia não terá acesso à internet, nós estamos do lado certo, nós estamos daquele lado em que temos que fazer o enfrentamento desse projeto, dessa estratégia de empoderamento da ignorância. Não tenho dúvida, não, é ruim falar assim, mas a ignorância é um projeto deles. Quanto mais o povo estiver distante da possibilidade de ter acesso à educação, mais fácil poderá existir as Damares da vida, as Biaquices da vida, os Zema da vida. Então, eu acho que é muito bom. Eu digo para o Afonso, tem que levar esses debates para o Brasil afora. Está aqui o nosso querido pernambucano Robalinho, que faz isso em Pernambuco com maestria enorme, porque a esperança que nós temos é a esperança de que a gente possa fazer o enfrentamento que eles ousaram fazer com algumas chances de vitória. Eles disseram que o que interessava era a arma. E a nossa resposta para eles é que nossa arma é o livro. Acho que tem que ser por aí. Aí a gente fala que o que interessa é a alma, né? Não, mas isso que a gente está falando... Isso que a gente está falando do PNLD, né, que não sei se todo mundo tem esse contexto, né, de que é esse Programa Nacional do Livro Didático, que é um dos maiores do mundo e que impacta diretamente no aprendizado da molecada. Quando eu falei da pesquisa do Retratos da Leitura, o outro livro que aparece é o didático, porque o livro didático ele chega na casa da criança e do adolescente, do estudante. E ensina. E ensina muitas vezes até o pai, a mãe, que de alguma forma participam ali. Então, esse livro didático é muito importante. Pode-se ter, e há uma discussão muito importante sobre o quanto esse livro hoje faz diferença na vida do aluno que passa a maior parte do seu tempo na frente da tela do computador, né? Mesmo nas periferias, mesmo com as dificuldades, a molecada tem, né, algum tipo de acesso à internet. Então, pode-se discutir isso, mas a materialidade do livro, que é aquilo que eu falei, eu não tinha nenhum livro em casa. Então, o livro didático ele chega como uma janela para o mundo.
Né? Então, assim, enquanto não temos outra solução melhor, esse livro didático, que, como o Ricardo disse, foi feito por professores, por profissionais que entendem de educação, ele é, sim, algo que precisa ser preservado. Mas tem uma outra questão, que durante também o governo Lula ainda, se criou o que a gente chamava de PNBE, que era Programa Nacional Biblioteca na Escola, que, além do livro didático, oferecia para o aluno da escola pública o livro de ficção, que é o outro ponto, né, da balança, para que essa formação se dê, porque o professor Antônio Cândido vai falar que a fabulação ela é muito importante para a constituição do sujeito, para a psicologia do sujeito, para o entendimento das outras áreas, né? Tanto é assim, Simone, também é tanto fundamental. é assim que o Cacai está falando que ele é advogado criminalista. Tem uma sobrinha que acabou de se formar em Direito e se encantou virou advogada criminalista também. O negócio dela é soltar preso, ela morre de pena dos presos, chora, essas coisas. E ela está trabalhando numa ONG, e essa ONG percebeu que um dos grandes problemas do pequeno preso é não ter fabulação, é não saber contar as suas histórias. Então, essa ONG, eles contrataram contadores de histórias para ensinarem os presos a contarem histórias, para que eles possam contar o que aconteceu, o que eles fizeram, o que aconteceu com eles, porque eles começaram a perceber que esses presos não tinham uma fabulação, eles não tinham como contar o que eles tinham feito, o que tinha acontecido com eles. Então, essa jovenzinha, que é minha sobrinha, e outros jovens bolaram isso, de levar ao preso contadores de história para ensinarem eles a contarem história e darem a eles a possibilidade de ter essa fabulação tão necessária. Eu acho e essa lindo. constituição da subjetividade mesmo, né? Tem um outro programa lindo, né, Cacai, que é o programa da remissão de pena. É exatamente o que eu acabei de abrir aqui quando eu vi ele. Da remissão de pena, né? Eu tive, acho que em Fortaleza, numa prisão feminina, em que as garotas, adolescentes, e também a mesma coisa, sabe? Pequenos roubos, né? E que estavam lá presas e lá ficariam por anos, podiam ter remissão na pena a partir da literatura. Esse projeto que existe no Brasil hoje, não por nada o Bolsonaro fez tudo para poder derrubar, é uma coisa extremamente interessante, porque o cidadão, quando é preso, e eu sou advogado criminal, uma angústia que eu tenho é o sistema penitenciário brasileiro, nós temos o terceiro maior número de presos do mundo, 800 mil presos, sendo que 45% sem culpa formada, vivendo em situações subhumanas. E tem uma legislação que, se cumprida fosse de execução penal, seria razoável. Então, a remissão de pena é uma coisa interessantíssima. Se você lê, a pessoa tem que ler, o preso lê, tem que fazer um resumo daquilo, tem que submetido para ver se ele teve capacidade de análise. E são as pessoas, por exemplo, o Zé Dixeu, que é meu querido amigo, irmão, que foi perseguido por esse judiciário encardido que nós tínhamos. Agora eu estou elogiando o judiciário, mas só até a gente chegar à normalidade, depois eu volto a ser crítico. Por esse judiciário paternalista e protetor do Estado quo que está aí, ele leu desesperadamente, já lia antes, e conseguiu remissão de pena de número considerável. O João Paulo Cunha publicou 3 livros quando saiu da cadeia, através de leitura na cadeia. Então, esse é um sistema, o livro tem um poder tal, que eu falei aqui do Lula, que a quantidade de livros que ele leu, que talvez fosse a grande companhia dele ali, que é um sistema também de humanização, porque, tocando na área, eu quero depois conhecer sua sobrinha, porque o cidadão, quando perde a liberdade e é condenado, ele perde a liberdade, mas ele não perde todos os outros direitos inerentes à condição da dignidade humana. E uma delas não só é ter acesso ao trabalho, acesso à leitura, mas poder fazer com que aquilo seja um meio de ter uma esperança de melhorar. Então, a remissão de pena através da leitura é algo fantástico e é uma das coisas que as Bia Kisses da vida mais detestam. Porque são pessoas que, de uma forma ou de outra, tiveram a oportunidade de estudar, tiveram a oportunidade. O que mais me incomoda nesses fascistas é que eles tiveram plenas condições de se habilitarem para serem pessoas preparadas sob o prisma humanista, mas eles optaram pelo obscurantismo. As condições que eles fizeram para fazer o contrário.
é para piorar, porque eles apostam no fosso social. Eu falo de uma forma meio dramática, que eu acho que estavam tão acostumados a viverem na escuridão, numa espécie de esgoto que a gente não consegue entender, que de repente surgiram essas figuras escatológicas que acham que é importante que numa sociedade, num aniversário de menino, é fazer um bolo com arma. Essa é a cultura, quer dizer, a quantidade... Eu me lembro que na campanha, eu participei ativamente da campanha, eu vi discursos dizendo assim, eles vão pegar os nossos centros de tiro e vão transformar em livrarias. Isso era um xingamento. Em bibliotecas. Quer dizer, essa é a visão do mundo. Por isso que livro efetivamente é poder. Porque ele é que define o livro, que ele, mais do que o livro, o que ele significa, né? Através dele vem a hipótese da política de cotas e tantas coisas que foram feitas e são feitas. Ele significa a opção que a sociedade pode ter. Porque uma das coisas mais difíceis, e para fechar esse ponto, eu acabo politizando muito a conversa, mas uma das coisas mais difíceis é que nós, Ricardo, enfrentamos agora, como eu disse aqui, a barbárie e a civilização, e felizmente com a vitória do lado democrático, venceu a civilização e voltou a vencer a democracia, mas nós temos que nos policiar diariamente, porque nós não podemos enfrentar esses fascistas com as armas que eles usavam, com a barbárie. Porque senão eles terão vencido, porque eles terão destruído aquilo que de humanista existia em nós. E a gente não pode esquecer que a gente venceu por pouco. Pouquíssimo. Mas olha, independentemente, o meu plano, eu tenho escrito muito da necessidade de não prender o Bolsonaro agora. E os meus amigos de esquerda ficam enlouquecidos. Eu digo, não, eu quero dar a ele todos os direitos de ampla defesa, de devido processo legal, os direitos constitucionais, e depois aquilo que eu pregava para o Lula. A ADC 43, a ação direta de constitucionalidade que fez com que o Lula fosse solto, a primeira foi de autoria minha. Mas pensando, na verdade, no sistema carcerário brasileiro, muito antes até do Lula ter sido preso. Mas eu acho que é importante que a gente tem que saber o seguinte, se nós estamos do lado daquele que prioriza a educação, que prioriza a arte, que prioriza a cultura, que prioriza essa necessidade de que os livros estejam em todos os lugares, nós não podemos usar os métodos da barbárie. Vamos priorizar tudo aquilo que a gente queria para os nossos quando estavam em momento difícil, vamos querer para eles agora, porque senão, se nós deixarmos que a barbárie seja o nosso modo de agir, eles terão vencido, que no fundo eles terão feito de cada um de nós uma pessoa pior. Concordo. Só não sei se eu concordo com a prisão. É que é uma ansiedade tão grande. Guardada há tanto tempo. Tem uma história danada, que é o seguinte, eu morava lá em Patos de Minas, gostava muito de ver júri, e toda cidade pequena, que deve ter em Paracatu, tinham 2 bêbados que viviam na rua. E tinha um baiano e tinha um gaúcho. E eles viviam brigando, passavam a matar um ao outro e tal. Um dia o cara do sul apareceu morto, eles prenderam o baiano. Sem nem investigar, nem nada. Levaram para lá na frente do juiz, e o juiz perguntou assim, doutor, perguntou para ele assim, o senhor matou o fulano? Aí ele falou, doutor, achar bom é crime? O juiz disse, como assim? Ele falou assim, matar ou não matei? Eu achei bom demais ele ter morrido. Então, se prender, eu vou reclamar, mas eu achar bom demais também. Então, mas para contrapor essa coisa toda da barbárie aí, e da queima de livros, né? Eu tenho contado muito por onde eu estou andando, um programa muito bonito que está acontecendo lá em São Paulo, de uma prefeitura que é uma prefeitura que nem é uma prefeitura de esquerda, né? É o Ricardo Nunes, né? Que está lá, né? Em São Paulo. É de direita. Né? É de direita, mas que tem uma equipe na Secretaria Municipal de Educação muito engajada, e que elaborou um programa belíssimo que chama Leia Professor, Leia Professora. É porque ele não deve ter lido o programa. Mas é muito interessante, porque eu não sei se vocês sabem, mas lá tem um programa já que tem 50 anos, que é o programa Sala de Leitura, que compra livros das editoras brasileiras para distribuir para os alunos da rede pública, que já tem 50 anos, e tem o Minha Biblioteca, que dá 2 livros para cada aluno de toda a rede. Só que o que eles perceberam, que eles estavam dando os livros para os alunos, mas os professores, que têm um salário baixo, não conseguiam comprar livro.
Não é todo professor que pode chegar na livraria da Travessa e comprar o livro do Itamar Vieira. Não é todo professor que pode ir lá e comprar um livro da Virginia Woolf que custa R$70. Né? Então, eles criaram esse programa que chama Leia Professor, Leia Professora, em que eles escolheram 12 títulos de livros, vão ser escolhidos 12 títulos por ano, e eles compram o livro para todos os professores da rede. 37.171 professores recebem esses livros para poder ampliar o seu repertório e tem alguns de formação, editais da né? prefeitura bem legais rolando agora. Eu estou participando de alguns como autor, bem legal. Bem legal. O Itamar, né, Jefferson, vários livros da minha própria editora foram comprados por esse edital. Então, é aquilo que eu digo. Por quê? Porque essa literatura transformadora, né, ela também ajuda muito na formação do professor, porque esse professor ele precisa ser constantemente formado, atualizado e etc. Mas esse professor não tem dinheiro, com o salário que ele ganha, ele não tem dinheiro para frequentar as livrarias de classe média alta de São Paulo e adquirir esses livros. Né? Mesmo as editoras fazendo uma coisa que se faz, que é no site o professor pode ir lá se cadastrar e tem um desconto na compra, não é a mesma coisa, porque também tem uma sensação de valorização. Você imagina você, professor, receber no início do ano uma caixa linda, com 12 livros, que você gostaria de ter e que você não pode comprar. Né? Isso é extraordinário. Então, assim, tem muita coisa boa também que é feita. Né? E eu acho que a gente também, na resistência, tem que lutar também para que esses programas bons resistam, persistam, continuem acontecendo, né? Porque isso é revolucionário. Só que os caras não querem, né? E é isso. Que livro é poder, né? É poder. Gente, vamos abrir um pouquinho para perguntas, se vocês quiserem entrar um pouco na conversa, acho que seria bom, né? Ela vai pegar o microfone lá para vocês. A ignorância. Boa tarde, meu nome é Renata. Primeiramente, eu queria agradecer imensamente. Né? Eu estou vindo aqui desde ontem, hoje já me apelidaram de Rata da Fli. E eu estou extremamente emocionada. Né? Em vários momentos eu fico engasgada por esse evento que está acontecendo em Paracatu, que não tem uma livraria. As livrarias que a gente tem aqui são religiosas. Já abriram livrarias aqui e elas não persistem. Então, é muito emocionante. Então, agradeço aos patrocinadores, né, a Kim Rosa, aí, através da Lei Rouanet, fazendo esse trabalho maravilhoso, a Academia Brasileira de Letras. Né, agradeço a Dani, estendendo a todo mundo, e todos vocês que estão aqui, nesse calor super agradável, aqui com a gente. Então, é fantástico, fantástico ser cidadã paracatuense e não precisar sair daqui para beber dessa água maravilhosa que eu estou bebendo com vocês aqui desde ontem, né? Desde quarta, né? Começou na quarta, mas na quarta eu não pude vir, mas desde ontem que eu estou aqui. E hoje, na fala de vocês, né, pela terceira vez, livro me toca muito, né, é uma parte muito especial da minha história, da minha constituição enquanto pessoa. Mas tem uma outra parte que me toca muito, é esse poder da leitura, né, as asas, a liberdade que a leitura traz. E ontem a Carmen Lúcia nos brindou lindamente com a fala dela nesse sentido. Hoje a fala nossa, agora fui. Da Miriam Leitão ontem, e hoje da Luana mais cedo, né, quando ela fala da questão do racismo, junto com o Tino, trazem isso, e vocês agora, brilhantemente. Eu trabalhei durante um tempo no sistema carcerário, trabalhei numa APAC aqui em Paracatu, né, a APAC é uma Associação de Proteção aos Condenados, que é um sistema de cumprimento de pena alternativo. E como vocês falaram muito dessa questão, já tem mais de um ano que eu não trabalho lá, e eu encerrei fazendo um projeto, né, querendo levar a leitura, querendo levar livros
né, para dentro da APAC. Não estava instituído ainda o sistema de remissão de pena, né, lá não tinha, mas mesmo assim existia uma sede muito grande por parte dos recuperandos pela leitura. Era um pedido muito constante que eu ouvia no meu trabalho, era esse pedido de indicação de livros, de empréstimo de livros. E eu fiz uma campanha para isso. Só que vocês falam disso com tanto amor, só que é tão triste do outro lado, porque assim, eu fiz uma campanha fazendo uma vaquinha, eu não consegui nem R$900 para isso. Entrei em contato com diversas editoras, não entrei com a sua, porque eu não conhecia ainda. Então, não recebi não da sua editora, porque eu não entrei em contato com ela. Mas, em muitos casos, né, a grande maioria foi um não. O projeto era para levar mais livros, né, para os recuperandos, e, juntamente, a proposta era também ter livros infantis, para que aos domingos e sábados, quando recebiam as visitas, que eles pudessem ler para os filhos também, participar minimamente da educação desses filhos. E a maior contribuição de doação que eu recebi foram de livros infantis, né? Hoje eu não sei mais como está esse projeto, não estou lá mais, mas era só para fazer esse apelo para vocês, né, nesse sentido, porque é uma população que é muito esquecida, muito ignorada, né? Preso parece que tem que... Né, cometeram crimes? Cometeram, com certeza estão lá, mas só que assim, aquele estigma que a gente vê também, né, quem está lá é pobre, é preto. Né, aqui é masculina, a PAC daqui é masculina. Então, a grande maioria tem esse perfil. Então, por crimes, né, os julgamentos, que a gente sabe como muitas vezes acontecem, muitas vezes até antes do julgamento acontecer, ele já está determinado. Então, já que a gente está num momento, né, num lugar como esse, tão especial, tão privilegiado, que privilégio, né? Hoje eu posso cancelar minha agenda e estar aqui, né? Escolher estar aqui. E como isso é difícil e raro para tantas pessoas. E para essa população, esse é um espaço que é muito difícil. São pessoas que são muito ignoradas. Então, não sei, né? É um pedido, um convite para vocês, para que essa população também faça parte disso. Mas muito obrigada. Muito, muito, muito obrigada. Boa tarde. Rodei 400 quilômetros para chegar aqui. Vim direto para cá. Né? Vim de Goiás para participar aqui. Minha família é toda de Paracatu. Você é amigo do meu irmão. Depois eu quero uma foto para mandar para ele. Humberto. Ulloa. Brasília. E nos anos 80, eu fazia parte de alguns movimentos sociais em Minas, em Unai, aqui, né? E eu constatei que estávamos perdendo as pessoas, os pobres, com poucas instruções para as igrejas neopentecostais. E eu avisei à torta e à direita e nada foi feito. Tá? E hoje o que se constata que, infelizmente, a grande maioria dessas pessoas foram, sim, capturadas por essa ideologia. E o que se pode fazer? É através da reintrodução da cultura para essas pessoas, que os pastores não os deixam ler, não aceitam outro tipo de leitura a não ser a Bíblia. Eu estou lidando com isso, e eu fui para Goiás agora, e segunda-feira eu começo um trabalho com moradores de rua, né? Consultório de rua, onde nós vamos trabalhar diretamente com essas pessoas, entendeu? Vamos ver o que a gente consegue fazer. Mas se não houver uma reintrodução da cultura para essas pessoas que foram capturadas pelo neopentecostalismo, né? Infelizmente o Brasil vai caminhar para as trevas,
como falou Brizola. Brizola foi muito clássico quando ele fez aquela afirmação dele. O dia que os evangélicos entrarem para a política, o Brasil está fodido. Né? E está mesmo. Então, o que você pode fazer? Né? Pergunta fácil, né? Porque vocês trouxeram aqui, né, quer dizer, populações que são mais que marginalizadas, né? Eu acho que são desafios muito além até do que a gente pode fazer de imediato, né? Mas sim, existem editoras que fazem essas doações para as prisões, inclusive porque tem isso, às vezes a pessoa quer ler para ter direito à remissão e ela não tem o que ler. Eu lembro que quando fui a Fortaleza, fui participar de um evento lá, e levei um autor franco-marroquino para visitar as detentas. E nós distribuímos livros lá. Mas até isso, quer dizer, tem toda uma burocracia, porque, por exemplo, toda editora tem livros que não passam, vamos dizer assim, no controle de qualidade da editora. E que não são vendidos em livraria. Então, se o livro tem lá uma coisinha na lombada, um amassadinho, tal, você não manda para a livraria. Por que não criar um mecanismo de que esses livros sejam enviados para a população carcerária, por exemplo, né? Ou a população de rua também, né? Porque é muito comum você ver população de rua com jornal, com revista, com livro. Eles gostam de ler, eles querem ler, só que não tem acesso, né? Agora, na igreja eu não tenho solução. Agora, eu estava aqui pensando que é uma coisa que eu acho que a gente ainda não aprendeu, e eu me coloco entre essas pessoas, que é o seguinte, por exemplo, tem agora, eu vi a semana passada, tem um edital aberto para a cultura do Itaú Cultural, por exemplo. Sabe, a gente tem que começar a aprender a fuçar esses editais, a dar uma olhada nesses editais, porque, por exemplo, um projeto que você apresente para um edital desse, pedindo grana para comprar livro, para presos, e justifique bem, é um projeto que tem condições de ser aprovado, né? Então, eu acho que se a gente hoje em dia aprender a entrar dar uma googada lá, entrar no Google e for atrás desses projetos, tem muita empresa disponibilizando grana para projetos culturais. A gente precisa aprender a olhar, fazer o projeto e ver se consegue alguma coisa. Aliás, isso é uma... Desculpa, Cacá. Isso é uma reserva de mercado também. Porque essa coisa dos editais, durante muito tempo, elas eram restritas a meia dúzia de grupos editoriais poderosos que sabiam todo o caminho para chegar lá e que não compartilhavam essa informação. Acontece que a internet mudou isso, porque hoje, até por causa do portal da transparência e tal, se você der um Google, você vai achar um monte de coisa. E você começa a participar. E, ao começar a participar, você começa a fazer uma reforma agrária no mercado literário. Você começa a ter acesso, porque assim, a possibilidade de participar, ela é igualitária. Só que, como diz nosso amigo Evandro Afonso Ferreira, a gente precisa começar a aprender a arrombar a porta aberta. Porque o cara diz, a porta está aberta, você pode entrar. Você pode se candidatar a um edital. Só que ninguém te fala como faz, ninguém te ajuda, ninguém te prepara, ninguém te mostra o caminho, ninguém te facilita. Então, a gente tem que começar, sim, a fazer isso que o Ricardo falou, a entender como é que funciona esse negócio, porque, no final das contas, esse dinheiro é dinheiro nosso, não é do Itaú, é dinheiro nosso, porque o Itaú... Isso é renúncia fiscal. Renúncia fiscal, e ele faz um projeto belíssimo, que leva 3 milhões de livros infantis para a criançada e tal, né? Mas, no fundo, o dinheiro é nosso. Mas, Simone, eu acho que o que ela está falando, o buraco é mais embaixo. Porque, na verdade, o sistema carcerário brasileiro, esse sistema de 800 mil pessoas, o terceiro maior do mundo, número de presos, ela trabalhava num local que é um local razoavelmente humanizado. É completamente diferente dos presídios brasileiros. Existem poucos, tem um Belo Horizonte, que é muito interessante até,
Mas o sistema carcerário brasileiro, ele é a tal ponto esquecido, eu costumo dizer isso lá em Brasília. Se as pessoas tivessem consciência de que a 10 quilômetros tem uma papuda onde as pessoas vivem como animais, os presos vivem como animais, não nos permitiria dormir. Sequer entra no sistema para participar dos editais, levar livro para preso. Preso é uma parte, é uma escória da sociedade, não existe isso. Veja bem, não tem acesso, não é apenas a leitura, não. Agora, recentemente, logo após a posse do Dino, os patriotas estavam reclamando da comida, e aí o Dino mostrou o edital para comida na Papuda. A cada prato de comida, eles pagavam, na época do Bolsonaro, desse Anderson, se não me engano, R$1,80. Era uma lavagem que se viu. A falta de direito, de todo tipo de direito aos presídios no Brasil, claro, se você trabalhava num local, eu conheço alguns, são excepcionais, mas o presídio, nós temos que começar a brigar, nós, especialmente advogados criminais e o sistema de justiça, para que eles possam, pelo menos, entrar com a possibilidade de ter um edital. Eu vou contar para vocês uma hipótese. O presídio, depois que o cidadão entra no presídio brasileiro, ele esquece todo e qualquer direito. Direito à leitura, que seria uma coisa que poderia revolucionar o sistema, exatamente com a remissão e tal. Mas eu me lembro que em Brasília, quando eu comecei a fazer, me formei, eu fui ajudar na Comissão de Direitos Humanos e descobri que lá em Brasília, os presos não tinham direito à visita íntima. E há estudos que comprovam que a visita íntima diminui a violência nos presídios. Então, eu fui à Comissão de Direitos Humanos da OAB para me voluntariar, para ajudar nisso. Convenci o governador, convenci o secretário de Estado. Depois de muita briga, fui à Câmara da Assembleia lá, passou uma lei, fizeram bem bonitinho, até os locais e tal. E eu fui conversar com o secretário e estava pleiteando 1h15 para cada visita íntima. Ele disse, não, tem que ser no máximo 20 minutos e tal. Depois de muita negociação, eu consegui ficar em 45 minutos. No dia da entrega dos locais da visita íntima, que eles negam tudo aos presos. O preso perde tudo. No dia da entrega dos locais da visita íntima, foi a imprensa inteira e, na frente da imprensa, o coronel fez um discurso, agradeceu a gente e disse, bem, a partir de hoje, de amanhã, teremos visita íntima 15 minutos. Eu peguei o microfone e falei, não foi isso que foi combinado, coronel. E o coronel, a filha dele era muito minha amiga, era advogada. E ele disse, não, serão 15 minutos e pronto, porque é mais do que suficiente. Ele chamava-se Coronel Brochado. Aí eu falei, para o senhor, talvez, Coronel Brochado, não para nós. Com isso ficou 45 minutos. Mas eu quero dizer que até me emociona você ter pensado nesse projeto de leitura para os domingos, levar livro para os pais dele e para as filhas, porque são as coisas que eu mais escuto nos nossos meios de criminalistas. Porque nos lugares onde os pais podem ter acesso físico com os filhos dos presídios, é um movimento que não tem muito o que fazer. E seria uma ideia genial levar livro. Mas por que não leva? Pelo início da nossa conversa. Porque livro é poder, porque livro é transformador, porque quem ler e quem se educar não permite que o fascismo volte para o país.